O que a mente pode conceber, ela pode conseguir. Me ajuda, James! Fala, fera! E aí? Eu espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o James e estamos iniciando a melhor videoaula do mundo aqui no site falafera.com. Bom, nessa videoaula eu quero dar dicas a vocês de como colocar legendas nos seus vídeos ou na sua foto, como colocar textos, né, na sua imagem de uma forma muito boa, tá? Porque muitas pessoas não sabem colocar muito bem os textos nas imagens ou nos vídeos, e aí as pessoas não conseguem ler direito o que está escrito no texto, tá? Então é muito importante vocês saberem como colocar o texto de forma que a pessoa consiga ler realmente o que está escrito nele, tá bom? Eu vou usar o GIMP, tá, para fazer isso, mas você pode aplicar essas lições que a gente vai ver aqui no seu editor de vídeo, ou no Photoshop, no Paintbrush, qualquer coisa assim, tá bom? Então vamos lá. Bom, estou aqui com o GIMP aberto, eu vou abrir uma imagem, tá, que eu tenho. Bom, por exemplo, essa imagem aqui do Dragon Ball, tá? Por exemplo, você quer fazer uma descrição sobre essa imagem ou colocar algum texto simples, né? Por exemplo, você quer mostrar que o nome do personagem é o Goku, né? Então, você vai na sua ferramenta de texto do seu editor, clica e escreve, né, Goku. Primeira coisa é o tamanho do texto, né? Quando você for colocar um texto aí no seu vídeo ou na sua imagem, você tem que deixar de um tamanho razoável para a pessoa conseguir enxergar bem, né? Então, primeira coisa, vamos aumentar o texto. Vou colocar aqui 150, por exemplo, que já dá para ler, né? Eu gosto de deixar letras grandes, tá? E em negrito, tá? Que dá para ler melhor, tá bom? Agora uma dica muito importante, pessoal. A palavra ela tem que aparecer de forma nítida, tá? Quando a pessoa olhar para a palavra, ela tem que conseguir ler de forma bem nítida. E como que ela faz isso? Você sempre tem que se lembrar do fundo da imagem. Você sempre tem que prestar atenção no fundo da imagem, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou colocar o texto do Goku numa parte mais clara, né? Porque a letra está preta, então eu vou colocar numa parte mais clara. Opa! Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, na parte mais escura aqui da cauda do Shenlong, eu não vou conseguir ler muito bem, tá? Não vou conseguir ler tão nítido quanto eu conseguiria ler aqui, ó. Entenderam? Então, é sempre bom vocês prestarem atenção no fundo da sua imagem, tá bom? Sempre lembrem disso, ok? Isso é muito importante. Isso define muito bem na hora de você colocar o seu texto ou a sua legenda, tá bom? Outra dica muito importante, a fonte do seu texto. Você deve prestar atenção na fonte. A fonte, caso você não saiba, é o tipo de letra, tá? Então, por exemplo, Arial é uma fonte. Times New Roman é outra fonte, tá vendo? Vai mudando um pouquinho o texto. Eu uso uma fonte chamada Showcard Gothic, que é essa daqui. Eu uso ela porque é uma letra mais descontraída, não representa algo tão sério, tá? Mas eu não poderia usar essa letra se eu estivesse falando de algo sério. Se eu estivesse, por exemplo, colocando uma legenda de filme, né? Eu não vou colocar uma letra dessa, tá? Eu vou colocar uma letra mais comum, por exemplo, o Arial, ou Times New Roman, ou um Sans, entenderam? Então, devem prestar muita atenção na fonte, tá? Nesse caso, eu sempre coloco desse jeito porque eu quero passar uma imagem mais descontraída, entenderam? Nesse exemplo que eu estou dando, a legenda está numa imagem, né? Então vai ser muito simples eu colocar uma legenda para uma imagem, né? Eu posso escolher o local onde ela vai ficar e escolher o fundo, né? Por exemplo, se eu quiser deixar aqui no meio, vai ficar bom ainda, né? Mas e se o fundo for um vídeo? O vídeo, né, ele se mexe muito, você tem que... o fundo vai mudando, e aí não dá para você controlar muito bem onde você vai colocar a sua legenda. Bom, em vídeos, normalmente a legenda fica na parte inferior do vídeo, né? Para que você consiga sempre ter uma imagem nítida da sua legenda, você deve colocar um contorno na sua legenda, tá? Se o seu editor de vídeo não tiver essa opção de colocar um contorno na palavra, né, na sua legenda, você tem que
usar um editor de imagens como o GIMP, como eu vou explicar agora. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar um contorno nessa palavra Goku, tá? Para que assim, não importa o fundo que estiver, eu sempre vou conseguir ler a palavra Goku, entenderam? Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é duplicar a minha camada. Para isso, eu posso apertar com esse botãozinho aqui, ele já duplicou, ou então usar o atalho que eu uso bastante, que é o Ctrl Shift D. Ele também duplica a camada, tá? Aparentemente aqui na imagem não teve alteração nenhuma, né? Mas se você pegar a ferramenta de mover e mover aqui, vejam que apareceu duas palavras Goku agora, né? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro mudar a cor dessa primeira camada aqui, vou colocar em branco, ok. E agora eu vou aumentar essa letra. Como é que eu faço isso? Eu posso usar a ferramenta de seleção de cor, aqui ó, essa daqui, né? Seleciono aqui a cor branca, vejam que toda a imagem foi selecionada. Eu clico com o botão direito, vou em selecionar e criar borda. Aí eu coloco o tamanho que eu quiser, o padrão dele é 5, vou deixar em 5 mesmo, ok. Vejam que ele selecionou uma borda. Agora eu vou pintar nessa borda, vou pintar de branco mesmo, tá? Vou usar aqui o balde de tinta. Vou mudar aqui para branco, eu posso só clicar nesse botãozinho aqui que ele vai inverter as cores, tá? No caso, o branco vem para frente e o preto vai para trás. Agora eu aperto o Shift do teclado e seguro e aperto nessa seleção que ele formou aqui, tá? Vejam que ficou tudo branco, tá bom? Agora eu posso desmarcar essa seleção apertando Ctrl Shift e A, ele vai desmarcar a seleção toda, ou então botão direito, selecionar e nada, tá? Vejam que agora ficou a letra Goku um pouco maior, tá? Mas não teve alteração, né? Então o que eu faço? Eu movo essa camada Goku 1 para baixo, tá? Ó, tô aqui com a camada selecionada, aperto a setinha para baixo e pronto. E agora sim eu tenho um contorno na minha camada, tá? Viram como foi fácil criar um contorno na camada? Façam aí, o jeito que eu fui explicando aqui pode ter ficado um pouco confuso, mas quando vocês fizerem, vocês vão ver que é bem simples de se fazer isso, tá bom? E por que que eu fiz isso? Por que que eu coloquei isso, né? Porque, pessoal, como eu disse, se for um vídeo, o vídeo vai mudar muito o fundo. Então eu preciso que, sempre que a pessoa for ler a palavra Goku, ela consiga ler a palavra Goku, tá bom? Então, vamos dar um exemplo, ó. Eu vou mudar aqui o fundo, tá? Eu vou colocar um fundo branco para vocês verem. Ó, joguei o fundo branco, eu consigo ler Goku, né? Porque essa primeira camada aqui, ela é preta, tá? Se eu tirar aqui a marcação dela, eu não consigo enxergar. E se eu colocar o fundo preto, ó? Vou mudar aqui de novo, vou pegar o preto e arrastar para cá. Olha só, eu ainda consigo ler Goku, entenderam? Então, não importa o fundo, eu sempre vou conseguir ler Goku. Vou pegar outra cor, vou colocar um vermelho aqui. Olha, eu consigo ler ainda Goku, entenderam? Não importa a cor que for, vou pegar um roxo aqui, ok. Vou arrastar para cá. Eu ainda consigo ler Goku. Então isso é muito importante, não se esqueçam, pessoal, isso é muito importante. Em legendas, procurem sempre colocar um contorno nas suas letras, tá? Vocês viram aqui pelo GIMP que é uma forma muito simples de se fazer isso, tá bom? Para você que não entende muito de edição, e você, por exemplo, fez uma legenda aqui no GIMP, e aí você quer pegar a legenda que você fez, exportar e colocar no seu vídeo, é simples, tá? É só você tirar o fundo, né? Tira o fundo, vai ficar essa pontilhada, né, que é a transparência. E aí você quer exportar, por exemplo, essa imagem toda aqui do Goku, né? Só o texto Goku. Então você vai em arquivo, exportar ou exportar para. Exportar no desktop, só pra gente dar uma olhada. E aí você coloca, por exemplo, legenda, né? Goku.png, tá bom? Não se esqueçam que tem que ser PNG para salvar a transparência, tá bom? Exportar e exportar. E aí você coloca essa imagem que você acabou de criar aqui. Você coloca essa imagem no seu vídeo ou em uma outra imagem qualquer, tá bom? Então, entenderam? Então essa é uma forma muito simples de se criar legenda ou então de se colocar um texto na sua imagem de forma bem legível para que qualquer um consiga ler o que está escrito, tá? Não se esqueçam dessas dicas, tá bom?
Existem outras formas também de você deixar o texto mais legível, tá? Uma das formas é com sombreamento. Você pode deixar sombreado o fundo. Então vou retirar essa camada que eu criei aqui, tá? Do contorno, vou deixar só a forma do Goku e vou mudar a cor para branco. Ok, beleza, tá branco. Agora eu vou sombrear essa palavra do Goku. Eu confesso que essa dica não é muito aconselhável, tá? Principalmente se for vídeo. Mas se for imagem, às vezes fica muito bonito, né? Você pode deixar de forma muito bonita. Então, para isso, você deixa selecionado a camada do Goku. Você vai em Filtros, Sombra e Luz e Drop Shadow. Se eu não me engano, no Windows vai estar sombra projetada, tá bom? Se eu não me engano, vai ser isso, tá? Clica aí e aqui você tem algumas configurações, você pode deixar nessas configurações mesmo, pode aumentar a opacidade se você quiser. Aqui no X e no Y é onde vai ficar a sombra, tá? Se você quiser que ela fique mais para cima, mais para o lado, enfim. Essas são as propriedades padrões dela. Você clica em OK, ele vai desenhar uma pequena sombra embaixo da palavra, tá? Se você quiser repetir o efeito, tá? Para a sombra ficar mais forte, você pode apertar simplesmente Ctrl F. Ele vai criar novamente a sombra, tá bom? Então, se for criando várias vezes Ctrl F, ele vai colocando várias vezes a mesma sombra, tá? E a sombra vai ficando mais forte, tá bom? Vejam que ele vai criando várias camadas aqui. Cada camada é uma sombra, entenderam? Olha só, vou criar várias vezes. Olha só, ficou legal, né? Dá pra ler ainda o Goku. Mas vamos testar com um fundo totalmente branco. Vamos ver como é que fica. Olha só, ainda dá pra ler, né? E tem até um efeito meio de 3D. E com o fundo preto, como é que fica? Vamos colocar aqui preto e vamos arrastar aqui para trás. Olha só, eu ainda consigo ler porque a letra é branca, né? O fundo, a sombra é preta, mas a letra é branca, então eu consigo ler ainda. Então, com sombreamento também funciona, tá bom? Ele dá um pouquinho mais de trabalho, mas funciona também, tá? Então é outra dica para você que quer colocar textos na sua imagem ou no seu vídeo, tá bom? Então são essas duas dicas que eu queria dar para vocês, tá? Que é sombreamento e contorno. Lembrando que você pode colocar contorno em imagens também, tá? Não precisa ser só em texto. Por exemplo, eu vou colocar um contorno na cabeça do Shenlong. Vou desenhar rapidamente uma seleção aqui. Nós já aprendemos, vou usar a tesoura para isso, para ser bem rápido. Prontinho, criei uma seleção. Agora, botão direito, selecionar, criar borda. Tá? Eu posso criar uma borda de 5, de 10, de 20, enfim, são pixels, né? Então eu vou colocar uma borda de 10, por exemplo. Eu posso renevoar um pouco a borda. E OK. Ó, vejam que ele criou aqui uma seleção. Eu vou colocar um branco, só pra gente ver como é que fica. Apertando Shift, segura e clica. Olha só, criei também uma borda em uma imagem, tá? Lógico, ficou feia, né? Mas era só para mostrar para vocês que também dá para fazer isso, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês. Se você gostou, por favor, clique aqui embaixo em gostei, que vai ajudar muito na divulgação. Favorite o vídeo. Divulgue nas redes sociais, como Facebook, Twitter, Google+. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ok? Ah, lembrando, dúvidas, mande um e-mail para meajudajames@gmail.com. Um forte abraço e falou, fera! E aí, fera, gostou do vídeo? Então clique em gostei para ajudar na divulgação. Se quiser, pode nos seguir no Twitter ou curtir a nossa página no Facebook. Também estamos no Google+, nos adicione lá para conversarmos sobre videogame, edição de vídeo e qualquer outra coisa, beleza? Um forte abraço e falou, fera!